Amado Jesus, que tenhamos um dia de luz, uma manhã de esperança, que a confiança possa crescer dentro de nós, em busca sempre do roteiro divino que o seu Evangelho nos proporciona. Iniciamos hoje um capítulo tão expressivo no nosso coração. Cada um tem o seu capítulo, mas esse capítulo é o capítulo 6º que vai nos falar o Cristo Consolador. Como é bom a gente ter encontrado com este Cristo que nos esclarece, que nos ampara, que nos agasalha, que nos estimula, mas também que nos cura. Então nós vamos ler o item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições, caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Queridos irmãos, estamos diante de um tratado de vida, de uma lição que nos estimula a irmos ao encontro do Cristo, para que possamos compreender as nossas dores, as nossas lutas, porque o Cristo Consolador esclarece, ampara e nos auxilia. E assim, Jesus, com o pensamento cheio de alegria, nós te pedimos que nos ampare, que envolva os corações de todos nós, e que a paz e a esperança possa fazer parte de nossa existência. Pedimos à equipe generosa de Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, que nos auxilie, que traga para todos nós as vibrações de paz, de alegria e de muito amor em nossos corações. E assim, Jesus, sob as bênçãos divinas do seu amor, nós iniciamos o nosso Evangelho, lembrando de todos aqueles que se encontram enfermos, familiares, amigos, irmãos, em situações mais diversas. Mas o Senhor, que é o médico de nossas almas, há de levar até eles o medicamento de quem necessita. Que a paz e a esperança esteja com todos nós. Que assim seja. A palavra que começamos hoje, o jugo leve. Jugo é lei. Eu gostaria de dizer-lhes que a lei é a lei divina, que é para todos nós. E essa lei, ela não nos pune, ela nos concede sempre novas oportunidades para que a gente possa compreender
que todos nós estamos sob o olhar de Deus. Essas leis, ela tem para nós uma feição bem primitiva para aqueles que ainda não descobriram a essência da vida. E elas podem ser abordados de várias maneiras. Então, nós precisamos entender que Deus, nosso Pai, nos traz uma sentença de tortura, de tristeza, de forma alguma. O jugo é suave, porque o fardo é leve. Então, nós precisamos compreender que a vida é sempre aquilo que nós fazemos dela. Então, nós vamos ver que para que a gente possa entender as palavras do Cristo desde quando ele nos fala, eu vim plantar o reino de Deus, ainda não conseguimos. Hoje, no capítulo 6º, esse item 1, jugo leve, ele nos convida, vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados. E nós sabemos quanto é difícil ir até Jesus. A estrada é longa, o caminho é cheio de pedras ainda, não são só flores, pedem compreensão. Mas o Mestre espera que todos nós, ainda espíritos inquietos e tristes, nós possamos procurá-lo para que a gente, através dos ensinamentos que ele nos traz, para que com as lições de cada dia, nós possamos alimentar em nosso pensamento a esperança de chegarmos até Jesus. O que acontece em nós quando nós estamos desejosos para irmos até Jesus? Cada um precisa de refletir, porque nem todos os aflitos pretendem renunciar aos objetos de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir das sombras. Fugir da sombra para quê? Para irmos ao encontro com a luz. Então, todos os sofrimentos, nos diz aqui na mensagem, Kardec nos traz, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, só encontrarão consolações na fé do futuro, na confiança de Deus que enviou para todos nós o Cristo para nos ensinar. E ninguém, como Cristo, como Filho de Deus, espalhou na terra tanta alegria, tanta esperança, tantas vezes nos chamou a atenção para que tivéssemos bom ânimo. Então, todos nós trazemos ainda lágrimas nos olhos, porque ainda não aceitamos ou não compreendemos verdadeiramente que o jugo é leve, que as leis de Deus não nos punem, muito pelo contrário, a lei de Deus, ela nos concede sempre uma oportunidade para que a gente possa melhorar. Então, nós não podemos, ou não temos nem direito de achar que a Terra é um paraíso, que ninguém está aqui para passar dificuldades. Todos nós estamos a caminho da evolução. Muitos desejam, né, buscar aqui as coisas do mundo. Outros sonham com aquele marido ideal, aquela esposa maravilhosa, e sempre pensando na fortuna, na abastança doméstica, em tudo aquilo que a gente vai ter, e jamais pensamos nos filhos com dificuldades que chegam até nós. Talvez até aquele filho, amigo, que vem com retardo mental, que vai te pedir um olhar diferente, que corta o seu coração, mas é preciso entender que em outras épocas talvez tenha sido ele, o companheiro que induziste à loucura, porque são tantos espíritos que nos estimulam às coisas das facilidades do mundo,
E nós não estamos mais nessa situação de vivermos as facilidades do mundo. O Cristo Consolador é a doutrina espírita. Então, nós não pensemos que para irmos a Jesus, nós vamos encontrar na terra um paraíso, de forma alguma. Nós ainda precisamos muito alimentar o nosso pensamento de esperança, mas também precisamos ainda entender por que choramos. Choramos porque não compreendemos que as leis de Deus estão dentro de nós, está na minha consciência. E Jesus, como mestre, ele sempre nos estimulou a confiança e a termos otimismo. Por isso que todos nós precisamos ouvir o que Jesus nos disse quando ele nos chamou a atenção: bem-aventurado aqueles que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos desenganos terrestres. Quanta ilusão nós carregamos e nós não somos deste mundo, amigo. Então, nós não podemos amaldiçoar aqueles que ainda se encontram tristes, porque eles ainda não compreenderam o que seja a consolação. E muita gente acredita que lágrima é um sintoma de fraqueza espiritual. E nem sempre. Nós temos lágrimas pela emoção, pela perda de um ente querido, que não é uma fraqueza, mas é um momento de distanciamento daqueles que nós amamos. Justamente, amamos por posse, porque nós precisamos lembrar que Jesus, o Filho unigênito do Pai, que veio para nos ensinar, para estender a mão, como médico de nossas almas, trazendo lições para todas as nossas necessidades, nós o levamos à cruz. Será que Maria não chorou? Chorou, amigos. Maria soluçou no Calvário, porque muitas vezes ela sabia quem era aquele filho, ela o amava, mas nós não compreendemos ou não compreendíamos o que era a missão e o trabalho do Cristo. Naquele mesmo momento em que Maria chorava, que as suas lágrimas desciam, que ela soluçava, aquele discípulo tão querido que esteve próximo aos pensamentos de Jesus e ao coração, nós vamos ver que ele nega mais uma vez. Quando o soldado perguntou se ele fazia parte do Nazareno, ele disse que não, que ele não o conhecia. Então, nós vamos observar que nem aqueles que tiveram tão próximos puderam compreender a grandeza do amor de Jesus. Por isso, amigos, que Jesus falou que eles não fossem aos gentios. Porque para ir aos gentios, os gentios eram povos incrédulos. E quem foi aos gentios? Quem foi convidado? Paulo, ou Saulo de Tarso. E ele mergulhou-se em pranto na entrada de Damasco, quando Jesus se apresenta para ele. Dali, nós tivemos o testemunho que os primeiros cristãos choraram. Choraram no circo do martírio, das dores físicas, mas libertos da alma. Então, hoje nós estamos vendo que nós estamos debaixo, sob o teto do Consolador prometido, do que aquele Consolador que o Cristo nos trouxe, a boa nova que vai nos convidar a renovar a nossa maneira de pensar e de sentir. Então, nós temos aqui entender que todas as lágrimas que caem do nosso rosto, muitas delas nascem de uma dor sincera, não de julgamento, não de sofreguidão, mas de compreensão. E essa dor sincera também são construtivas, são os filtros da redenção e da vida que cada um de nós somos convidados a passar. E nós vimos também
que essas dores, muitas vezes, elas não partiram de corações desesperados, mas por amor a Jesus. E é por isso que eu gostaria de perguntar-lhes nesta manhã, que é a pergunta que sempre faço para mim: será que nós conseguimos ir até Jesus? Quando Ele nos convida para que nós pudéssemos ir até Ele, vinde a mim. Quer dizer, venham até mim. Como? Vencendo as nossas lutas, compreendendo o seu evangelho, libertando os nossos sentimentos doentes. Será que é fácil a gente ouvir esse chamamento? Vinde a mim, que eu estou aguardando vocês. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que ele vai nos aliviar? Nos abraçando? Nos dando um copo d'água? Não, nos agasalhando com a palavra da verdade, para que a gente saia do cárcere do desânimo, para que a gente não fique mais isolado, que a gente escute os chamamentos divinos a todo instante, para que a gente possa compreender que os braços de Jesus continuam abertos para todos nós. Possamos juntos caminharmos. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E ele nos diz: seu jugo é a observância dessa lei. Amigos, quando você for fazer qualquer escolha, tomar qualquer atitude, qualquer decisão, consulte a sua consciência. Se eu tivesse diante de Jesus, como ele agiria? Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O que você não quer para você, não deseje para o outro. O que você quer para você, ofereça ao outro, porque fora da caridade não há salvação. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que nós possamos dar um passo a mais nessa estrada longa para irmos até o Mestre. Senhor, que a luz do seu amor ilumine as nossas consciências e que nesta hora do passe possamos ser fortalecidos pela verdade, compreendendo as aflições do caminho, aqueles que compõem a nossa família, com tantas necessidades diferentes. Ajude-nos, Jesus, a semear o amor, para que possamos regar os corações de nossos irmãos, à luz do entendimento, e quem sabe eles acertarão a sua caminhada, indo a seu encontro. Que o passe nos organize mentalmente, que estejamos alinhados às leis. Fluidifique as nossas águas, Jesus. Águas que se transformam em medicamentos. E que a doce paz da generosidade do seu Espírito sustente todos os nossos irmãos que ora passam por dores e dificuldades. Que a augusta paz esteja com todos nós. Que assim seja. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus e que assim seja.